E se eu te dissesse que a previsão mais importante de Baba Vanga, aquela que afeta não apenas um país, mas o mundo inteiro, acaba de começar a se manifestar? E se os eventos das últimas 48 horas não fossem notícias isoladas, mas o início coordenado de algo que ela viu décadas atrás? E se estamos vivendo, neste exato momento, as primeiras horas de uma transformação global que mudará tudo? Você acreditaria? Ou continuaria sua vida normal até ser tarde demais? Baba Vanga, a vidente cega que previu o impossível. Kennedy, Kursk, Torres Gêmeas, tsunamis, 90% de acerto. E entre todas as suas profecias, havia uma que ela considerou a mais importante. Não a mais catastrófica, mas a mais transformadora, a que mudaria o curso da humanidade, e ela marcou para 2026. Estamos em 2026 e acaba de começar. A previsão global de Baba Vanga tinha nome específico. Ela chamou de a Grande Convergência. Disse que seria o momento quando múltiplas crises que vinham se desenvolvendo separadamente convergiriam, sincronizariam, amplificariam umas às outras, criando onda perfeita de transformação que nenhum país, nenhum sistema, nenhuma estrutura poderia resistir. E ela disse que saberíamos quando começasse, que haveria sinal inequívoco, simultâneo, global, que em período de 48 horas, eventos aparentemente não relacionados aconteceriam em continentes diferentes, mas que aqueles que conhecessem a profecia reconheceriam o padrão, veriam a coordenação, saberiam que a convergência havia iniciado. Nas últimas 48 horas, isso aconteceu. Baba Vanga disse que o primeiro elemento da convergência seria econômico, que sistemas financeiros de múltiplas nações enfrentariam crises simultaneamente, não por causa comum óbvia, mas por fragilidades sistêmicas atingindo limite ao mesmo tempo, como se a economia global fosse organismo único tendo ataque cardíaco. 48 horas atrás, mercados em 3 continentes sofreram quedas repentinas. Bancos centrais se reuniram em emergência, moedas de países não relacionados começaram a desvalorizar simultaneamente, economistas confusos, sem evento catalisador claro, mas sincronicidade impossível de ignorar. Coincidência? Ou primeiro elemento da convergência que Baba Vanga previu? Aqueles que estudam suas profecias estão alertas, porque ela disse que a instabilidade econômica seria apenas começo, que dentro de semanas, não dias, outros elementos se manifestariam. O segundo elemento era climático. Baba Vanga previu que eventos climáticos extremos aconteceriam simultaneamente em regiões que normalmente não experimentam tais eventos ao mesmo tempo. Calor recorde em um lugar, frio recorde em outro, inundações aqui, secas ali, tudo ao mesmo tempo, tudo extremo, tudo desafiando padrões históricos. Observem as notícias globais das últimas 48 horas. Múltiplos eventos climáticos extremos, múltiplos continentes, múltiplas anomalias, cada um explicável individualmente, mas coletivamente, o padrão que Baba Vanga descreveu, clima global entrando em modo de crise sincronizada. O quarto elemento era biológico. Baba Vanga previu que 2026 veria ressurgimento de doenças. Não uma pandemia única como em 2020, mas múltiplas ameaças biológicas emergindo simultaneamente. Vírus mutando, bactérias resistindo a antibióticos, sistemas de saúde sendo testados de múltiplas direções ao mesmo tempo. Relatórios começando a aparecer, surtos em locais diferentes, padrões incomuns, resistência antimicrobiana atingindo níveis alarmantes. Ainda não é uma crise total, mas as sementes estão sendo plantadas, e Baba Vanga disse que entre janeiro e março essas sementes germinariam em ameaças reais. O quinto elemento era tecnológico. Ela previu que a infraestrutura digital global enfrentaria falhas coordenadas, não por ataques cibernéticos únicos, mas por fragilidades sistêmicas se revelando ao mesmo tempo, redes caindo, sistemas falhando, a dependência humana em tecnologia sendo exposta brutalmente. Pequenas falhas já começaram, interrupções aqui e ali, facilmente explicadas, rapidamente corrigidas, mas Baba Vanga disse que em 2026 essas falhas se multiplicariam,
amplificariam, que haveria momento quando múltiplos sistemas críticos falhariam simultaneamente e o mundo descobriria quão vulnerável realmente é. 5 elementos: economia, clima, geopolítica, biologia, tecnologia. Cada um crise por si só, mas Baba Vanga viu que em 2026 não viriam isolados, viriam juntos, convergindo, amplificando uns aos outros, criando emergência global de escala sem precedentes. E ela disse que a convergência teria 3 fases. Fase 1, sinais sutis. Eventos que podem ser explicados individualmente, mas que coletivamente formam padrão. Estamos nesta fase agora. Últimas 48 horas marcando o início oficial. Fase 2, crise óbvia, quando negação não é mais possível, quando até céticos têm que admitir que algo sistêmico está acontecendo. Baba Vanga datou esta fase para fevereiro ou março de 2026, 2 meses de agora, quando todos os 5 elementos estarão em crise simultânea óbvia. Fase 3, transformação forçada, quando velhos sistemas colapsam completamente e novos sistemas emergem por necessidade, não por planejamento, não por escolha, mas porque a alternativa é colapso total. Baba Vanga viu esta fase começando em abril e se estendendo pelo resto do ano. Ela foi específica sobre como saber que estamos realmente na grande convergência. Disse que haveria 7 sinais inconfundíveis. Quando todos os 7 estivessem presentes, não haveria mais dúvida. A transformação global estaria em andamento irreversível. Primeiro sinal: líderes mundiais se reunindo em emergência. Não reunião planejada, não cúpula programada, mas convocação urgente. Múltiplos líderes cancelando agendas, voando para localização secreta, porque crise exige coordenação imediata. Ainda não aconteceu, mas Baba Vanga disse que aconteceria dentro de primeiro mês da convergência, que quando eventos das últimas 48 horas escalarem, líderes perceberão e se reunirão, e essa reunião será confirmação de que estamos realmente na profecia. Segundo sinal: mercados financeiros fechando por múltiplos dias consecutivos, não por decisão regulatória planejada, mas por necessidade, por pânico tão intenso que manter mercados abertos seria pior que fechá-los. Suspensão do capitalismo global, mesmo que temporariamente. Baba Vanga disse que isso aconteceria na fase 2, entre fevereiro ou março, que haveria semana quando mercados de ações, commodities, câmbio, todos parariam, mundo segurando respiração, tentando descobrir novo equilíbrio. Terceiro sinal: evacuações em massa começando simultaneamente em múltiplas nações, não por guerra, mas por combinação de fatores: clima, escassez, medo, milhões se movendo ao mesmo tempo, criando crise migratória que torna eventos anteriores parecerem pequenos. Ela viu campos de refugiados brotando em lugares inesperados, países desenvolvidos recebendo refugiados, não de países pobres, mas de outras nações desenvolvidas, porque crise é global, ninguém está completamente seguro. Quarto sinal: racionamento começando em múltiplas nações. Comida, energia, água, coisas que mundo rico tomava como garantidas, tornando-se escassas. Filas, limites, sistemas de distribuição sob pressão extrema. Baba Vanga disse que este seria momento de verdade, quando sociedades mostrariam caráter real. Algumas compartilhariam equitativamente, outras desceriam em selvageria, e decisões tomadas neste momento determinariam que tipo de mundo emergiria do outro lado. Quinto sinal: comunicações globais se tornando intermitentes, internet não funcionando confiavelmente, satélites falhando, sistemas de comunicação se degradando, não colapso total, mas instabilidade constante. Mundo conectado descobrindo o que é estar desconectado. Ela viu que isso criaria pânico diferente de outros, porque em era digital, perder comunicação é perder realidade compartilhada. É cada comunidade, cada pessoa ficando isolada em sua própria bolha de informação. Verdade se tornando impossível de verificar.
Sexto sinal: militares sendo mobilizados não para guerra externa, mas para controle interno. Múltiplas nações declarando estados de emergência, toque de recolhida, leis marciais, democracias suspendendo liberdades civis, tudo justificado como necessário para a sobrevivência. Baba Vanga alertou que este seria o momento mais perigoso, quando o medo poderia permanentemente destruir liberdades, quando emergência temporária poderia se tornar autoritarismo permanente, que vigilância seria necessária, mas também perigosa. Sétimo sinal: sistemas médicos colapsando globalmente, não por uma doença, mas por combinação. Múltiplas crises de saúde, recursos insuficientes, pessoal esgotado, pacientes demais, decisões impossíveis sobre quem tratar e quem deixar morrer. Ela viu médicos chorando, enfermeiros desistindo, sistemas que funcionaram por décadas simplesmente parando de funcionar, e sociedades tendo que criar novos sistemas de cuidado, comunitários, locais, porque centralizados falharam. Baba Vanga disse que quando todos os 7 sinais estivessem presentes, o mundo estaria no fundo, no vale mais escuro da convergência, e que deste ponto apenas 2 direções eram possíveis: colapso completo ou transformação genuína. Ela viu ambos futuros. No futuro de colapso, sistemas nunca se recuperam. Civilização regride, décadas de progresso perdidas, humanidade entrando em nova era das trevas, não medieval, mas igualmente brutal. No futuro de transformação, sistemas falidos são substituídos, novos surgem, melhores, mais resilientes, mais equitativos, humanidade forçada a evoluir, não por sabedoria, mas por necessidade. Crise criando inovação que prosperidade nunca criou. Qual futuro se manifesta depende de escolhas, milhões de escolhas, bilhões de escolhas, feitas por pessoas comuns em momentos extraordinários. Baba Vanga não podia ver quais escolhas seriam feitas, apenas que teriam que ser feitas. Ela previu que a convergência duraria 18 meses, de janeiro de 2026 a junho de 2027. 18 meses de crise constante, de transformação forçada, de mundo velho morrendo e mundo novo nascendo. Mas disse que pior seria entre abril e agosto de 2026, 5 meses quando todos os elementos estariam em crise máxima simultânea, quando cada dia traria nova emergência, quando sobreviver seria conquista. Ela viu que países reagiriam diferentemente. Alguns fechariam fronteiras, tentariam se isolar, sobreviver sozinhos. Outros cooperariam, compartilhariam recursos, enfrentariam juntos, e que estas escolhas determinariam não apenas quem sobreviveria, mas que tipo de mundo pós-convergência teria. Baba Vanga previu que instituições globais entrariam em colapso: ONU, FMI, Banco Mundial, organizações que pareciam permanentes revelando-se frágeis, incapazes de lidar com crise desta magnitude. E novas instituições tendo que ser criadas, rapidamente, por necessidade. Ela viu que economia pós-convergência seria fundamentalmente diferente. Não retorno ao normal, mas novo normal, baseado em princípios diferentes, menos globalização, mais localização, menos financiarização, mais economia real. Previu que clima pós-convergência forçaria mudanças que décadas de negociação não conseguiram, que crise ambiental se tornaria tão óbvia que negação seria impossível, que adaptação seria questão de sobrevivência, não escolha política. Ela viu que tecnologia pós-convergência seria usada diferentemente, menos para entretenimento, mais para sobrevivência, menos para lucro, mais para resiliência, que prioridades mudariam quando pessoas enfrentassem realidades sem filtros. Baba Vanga previu que a convergência criaria nova geração, aqueles jovens demais para lembrar de mundo pré-crise, mas velho o suficiente para viver através dela, e que essa geração seria marcada, endurecida, mas também mais sábia. Ela disse que esses jovens não dariam progresso como garantido, não assumiriam estabilidade, não desperdiçariam recursos, que teriam vivido escassez e que nunca esqueceriam. Previu que espiritualidade retornaria, não necessariamente religião organizada, mas busca por significado, por propósito além de consumo,
que crise forçaria questões existenciais que prosperidade permitiu ignorar. Ela viu que arte floresceria, que em meio a sofrimento, criatividade explodiria, que humanos processariam trauma através de música, pintura, poesia, que beleza nasceria de cinzas, como sempre nasce. Baba Vanga previu que ciência mudaria, que pesquisa seria reorientada, menos para luxos, mais para necessidades, água, comida, energia, saúde, que prioridades científicas refletiriam prioridades de sobrevivência. Ela viu que depois da convergência, humanos se lembrariam, que construiriam monumentos, memoriais, que ensinariam crianças sobre período de crise, para que nunca fosse esquecido, para que lições fossem retidas, mas também alertou que memória é curta, que gerações futuras, não tendo vivido crise, questionariam necessidade de precauções, que conforto criaria complacência e que humanidade arriscaria repetir erros. Disse que papel daqueles que viveram através da convergência seria manter memória viva, contar histórias, transmitir lições, garantir que sacrifícios não fossem em vão. Baba Vanga previu um momento específico de esperança. Disse que em meio à escuridão da convergência haveria dia de luz, quando avanço científico ou vitória diplomática ou ato de compaixão extraordinária lembraria humanos de sua capacidade para bem, e que esse momento seria crucial. Restauraria fé quando fé estava quase perdida. Daria força para continuar quando desistir parecia racional. Seria presente em meio a inferno. Ela viu que líderes surgiriam, não os esperados, não políticos ou bilionários, mas pessoas comuns elevadas por circunstância, mostrando coragem, sabedoria, compaixão, tornando-se símbolos de melhor da humanidade. Previu que alguns desses líderes morreriam, sacrificados, mártires, mas que seus exemplos inspirariam outros, que liderança se multiplicaria, que movimento nasceria de sacrifício. Baba Vanga disse que a convergência revelaria a verdade sobre tudo, sobre governos, corporações, instituições, que máscaras cairiam, que intenções verdadeiras seriam expostas, que crise é radiografia, revelando o que está escondido. E que essas revelações seriam perturbadoras, que pessoas descobririam que muitas coisas que acreditavam eram mentiras, que confiaram em instituições que não mereciam confiança, que verdade era mais sombria que imaginavam. Mas também disse que revelação seria libertadora, que saber verdade, mesmo que dolorosa, é melhor que viver em ilusão, que apenas confrontando realidade podemos transformá-la. A grande convergência de Baba Vanga, 2026. 18 meses de transformação forçada. 5 elementos convergindo. 7 sinais aparecendo. Mundo velho morrendo. Mundo novo nascendo. E começou, nas últimas 48 horas, com eventos que individualmente parecem normais, mas coletivamente formam um padrão. O padrão que ela viu, a sincronicidade que ela previu, o início que ela datou. Não é coincidência, não é paranoia, é profecia se manifestando. Baba Vanga viu, registrou, alertou, e agora vivemos o que ela viu. A previsão global mais importante, a transformação que mudará tudo, começou. Os próximos 18 meses determinarão o futuro da humanidade, não em teoria, na prática. Escolhas que fazemos agora ecoarão por gerações. Sistemas que construímos agora durarão décadas. Mundo que criamos agora será herança para nossos filhos. Baba Vanga nos deu um mapa, não para evitar a convergência. Ela disse que é inevitável, mas para navegar através dela, para fazer melhores escolhas, para criar melhor futuro do outro lado. A profecia começou. O alerta foi dado, e agora cada um de nós tem papel, não como espectadores, mas como participantes. A grande convergência não é algo que acontece conosco, é algo que criamos, ou impedimos, ou transformamos através de nossas ações. 48 horas atrás, começou, e nunca mais será como era antes. Baba Vanga viu, registrou,
alertou, e agora vivemos o que ela viu. A previsão global mais importante, a transformação que mudará tudo, começou. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.